Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Fabiana por Elas. Que bom dar início à semana contando com a sua audiência aí. Obrigado por esse privilégio. É um prazer estar aqui porque você está aí, ligadinho com a gente. Eu desejo que você procure a companhia de pessoas que possam entrar em sintonia com o seu silêncio e em harmonia com a sua alma. Ó, que lindo isso! Que bom, né? E essas pessoas existem. Muitas vezes estão próximas, bem pertinho de você. E muitas vezes a gente deixa passar desapercebido. Sintonia é a palavra-chave para a felicidade, sabia? Você está em sintonia com a vida, não é? E se você conseguir achar pessoas que estejam em sintonia com o seu silêncio, olha, minha amiga, você vai ser uma felizarda, pode ter certeza disso. Bom, o programa de hoje está muito especial porque eu vou receber convidadas especiais. E eu começo recebendo a escritora Lúcia do Vale, que vem aqui para falar de vários projetos diferentes. Como eu ainda não a conhecia e ainda não tinha entrevistado essa escritora, a gente vai falar um pouquinho de um livro que já está disponível para você na livraria, sobre um que está vindo e sobre um site que ela vai lançar em breve. Seja bem-vinda, tudo bem, Lúcia? Tudo bem, muito obrigada, Fabiana. A gente se conheceu rapidinho na BPW. É verdade. E quando você falou do seu livro, eu já fiquei muito, muito curiosa, né? O livro que a Lúcia já... Não é o seu primeiro, né? Não, é o segundo. Segundo livro. Isso. Esse livro me chamou a atenção justamente pelo nome, Entre o Caos e o Bom Humor, enfrentando uma doença crônica. Primeiro vamos começar, eu quero descobrir de você, quando que você soube que você era escritora? Quando é que você despertou esse dom em você? Olha, Fabiana, eu acho que, quando eu me aposentei, eu acho que quando as pessoas se aposentam, você fica com um vazio. Uhum. Você tem a tua turma da escola ou do trabalho, aí tem a tua família e a tua vida social. Mas certo. Essa turma da escola e do trabalho, eu acho que... Quer pegar de novo? Vai. Você Pode gasta, assim, de 8 horas, mais ou menos, ao teu dia, né? Uhum. Um terço da tua vida. Então, daí vem aquele vazio e você procura. Primeiro você curte um pouco a aposentadoria, mas logo você diz, e agora? Como é que eu vou preencher esse espaço? Uhum. E como eu fui professora da UEPG há muitos anos e gostava muito de ler filosofia, sociologia, educação, um dia eu sentei e comecei a escrever um romance. E aí eu vi que eu gostava, que eu adorava aquilo e acabei pensando como é que eu consegui viver até hoje sem escrever romances ou livros de autoajuda. Uhum. Outro tipo de literatura que eu não estava acostumada, que não era do meu cotidiano. E sabe o que eu acho mais interessante para vocês de casa entenderem um pouquinho? É que a sugestão da Lúcia, que é enfrentar uma doença crônica, ela faz isso embasada porque você sofre de uma doença crônica, não é? Sim. Você tem Esclerose múltipla. Esclerose múltipla. Isso. E é uma doença que não tem cura. É uma doença que não tem cura, mas controlável. Tá. Deixa eu só ler a dedicatória aqui que eu adorei para a Fabiana, que aprecia a comunicação e tem o dom da palavra. Que lindo, Lúcia, obrigada. Não sei se eu tenho o dom da palavra, mas eu gostaria muito de ter. Né? Eu acho que eu sempre quis, desde pequena. Primeiro eu queria ser cantora, depois apresentadora, e estou me esforçando para isso. Né? Mas eu acho que você tem, pelo que eu vi, você aqui segundo de manhã, você ouviu uma mensagem gostosa, né? Já torna a tua semana diferente. Do que fala o livro? Exatamente isso? Como enfrentar uma doença de bom humor? Como enfrentar uma doença crônica. Na verdade, o título do livro era para ser mais ou menos como vai ser o título do livro que vai ser traduzido para o inglês. Aliás, já foi, mas vai ser lançado primeiro no Kindle da Amazon e depois, eu acho que para o ano que vem, lançado impresso. Certo. E em inglês o título é Alice, Myself and I Facing a Chronic Disease. Alice e eu mesma enfrentando uma doença crônica. Por que Alice? Porque o livro faz uma relação com o filme Alice no País das Maravilhas, com a personagem. Uhum. Por que isso? Quando eu fiquei doente, nos momentos que eu estava bem, que eu estava sem medicação, sem efeito colateral de um remédio, ou qualquer sintoma da doença, eu ficava alegre, simplesmente alegre. Daí você tem vontade de sair passear, de trabalhar em casa, né? É uma alegria diferente. E em casa me deram o período de Alice, do País das Maravilhas. Ai, que amor! Eu chegava em casa, ou minha filha, ou meu marido, e hoje a mãe está Alice. Aí eu comecei a escrever e um dia o meu médico falou, por que você não escreve um livro falando sobre a doença? Porque todo mundo que me encontra, não sabia que você tinha uma doença crônica, você enfrenta de forma diferente. E aí eu comecei a fazer comparações com o filme da Alice, com a história da Alice,
e a doença, ou qualquer doença crônica. E vi que era, sabe, completamente cheio, o filme, a história tem um potencial para fazer essa relação. Por exemplo, quando a pessoa sabe que tem uma doença crônica, seja ela qual for, a primeira sensação que você tem é que você perde o chão. Da mesma forma, Alice, quando ela cai na toca e o mundo começa a girar, as coisas começam a girar em torno dela e ela fica sem direção. Entendi. Quando ela chega num lugar que está cheio de portas e todas estão fechadas, à exceção de uma pequena que a leva para um jardim. Da mesma forma, quando você tem uma doença, você pensa que a porta da religião se fechou para você, da tua família, teus relacionamentos, trabalho, teus planos para o futuro, e fica uma única porta, que é a porta da esperança. E é aquela que vai fazer você caminhar para frente. E assim eu vou comparando todos os personagens do filme Alice com a doença. Que legal isso. E chegou no livro. E para quem quiser adquirir o seu livro, tem nas livrarias Curitiba. Exato, nas livrarias Curitiba. E para quem talvez às vezes não está em condição de comprar o livro, pode conversar comigo ou com a Unimed, que patrocinou o livro, que nós poderemos fornecer. Que legal isso, né? Mas tem um novo livro vindo pela frente? Tem. E esse é bem diferente do Entre o Caos e o Bom Humor. Eu acho que não tem nada a ver. Fala um pouquinho sobre ele. Na verdade, eu gosto muito de escrever romance. Tá. E esse livro que eu estou escrevendo, que acho que já vai para perto de 3 anos, é sobre a Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Só que é um romance histórico, não é um romance de época. Certo. É um romance histórico, ele mostra a história da Primeira Guerra, e daí romanceado porque eu crio alguns personagens. Então, quem lê o livro, de certa forma, vai conhecer, né, reviver o que aconteceu na Primeira Guerra e na Revolução Russa, mas de uma forma romanceada. Só que eu mandei o livro agora para as editoras maiores, e estou naquela angustiante aguardo, espera. Ai, mas vai dar certo, tenho certeza disso. Eu tomara, porque se não der para uma editora maior, você vai para uma editora menor, né? Mas é como tema. Eu acho que é bem atual, porque esse ano nós comemoramos, aliás, o mundo não é comemora bem a palavra, né? Mas relembra o centenário da Primeira Guerra, no dia 28 de junho. Então, se você olhar na internet, a Europa inteira está pensando em como que vão fazer essas homenagens. A Rússia vai ter um feriado no dia 2 de agosto. A Inglaterra, no dia 28, vão fazer uns minutos de silêncio e não sei que horas lá, todas as catedrais vão tocar os sinos. Que lindo. Então, todos estão pensando em como relembrar essa data triste. Tristeza que foi a Primeira Guerra. Verdade, né? E a outra coisa que eu acho importante, porque sobre a Segunda Guerra, se for em uma livraria ou for procurar um filme, tem muita coisa. A Primeira Guerra praticamente não tem nada. Não, né? Até porque era difícil, acho que, informação na época, né? E foi... E por que esse assunto? Por que isso despertou o teu interesse em fazer o romance com a Primeira Guerra? Por quê? Tem alguma coisa familiar que... Não, Fabiana, nada. Eu acho o que eu mais gosto nessa vida de escritor, porque eu gosto, minha rotina é levantar às 5 horas da manhã, porque é a hora que eu gosto de escrever. Tipo, 4h30, 5 horas, tem uma coisa assim fazendo eu sair da cama. E você nunca sabe o que você vai escrever naquele dia. Acho que esse que é o mais interessante, sabe? Como se fosse um capítulo novo de uma novela. Você não sabe que rumo vai tomar. Tanto é que esse romance, só para você ter uma ideia, quando eu comecei a escrever, era a época das Olimpíadas de Inverno, e eu estava vendo as dançarinas, as russas, patinando no gelo. Falei, acho que vou escrever alguma coisa sobre isso. Olha o que começou. Aí comecei a fazer pesquisa sobre a patinação artística e foi no início do século XX. E daí foi interrompido pela Primeira Guerra. Aí falei, vou passar, criei a minha personagem e falar um pouco da Primeira Guerra. Só acabei me encantando com a guerra e a dança no gelo ficou de lado. E daí foi a Primeira Guerra. Aí junto com a Primeira Guerra, como era na Rússia, veio a Revolução Russa, 1917, então eu tive que entrar na Rússia. Muito legal, gente, né? E eu gosto porque aí eu trabalho com os personagens realmente históricos, né? Na Alemanha, França, na Rússia, na Inglaterra, Estados Unidos, aí, né, quando o presidente Wilson trabalha com a questão da paz e cria que foi antecessora da ONU, né? Então é muito gostoso. E um dos meus personagens é o Trotsky. Porque quando eu fui falar sobre a Rússia, eu tinha que pôr um personagem histórico. Aí eu vi o Lenin, o Trotsky e o Stalin. O Stalin nem pensar, né? Até a ânsia de falar. O Lenin eu também sentia a mesma ânsia. E o Trotsky eu sentia alguma simpatia, sabe? Mesmo levando em consideração
tudo que ele fez, as pessoas que ele mandou assassinar e o horror que foi, ele ainda tinha assim uma pureza, achando que o regime comunista daria certo no mundo inteiro. Então ele entra como um personagem, sabe? E eu vejo assim que é bonito porque a minha personagem, ela cresce no livro. Quem está lendo o livro para mim, amigos e familiares gostam da segunda parte, sabe? Tá. Quando Porque ela fica mais madura. fica mais madura, tem um envolvimento com o Trotsky, né? Ai, que Mas, curiosidade, só para gente. dizer, não tenho nada a ver, não gosto de comunista. Não, claro, Mas é um romance. É aquilo que eu te falei, sabe? Vai surgindo e você nunca sabe no outro dia o que vai acontecer. Entendi. Bom, fora esse livro, Entre Caos e Bom Humor, que já está disponível para você nas livrarias Curitiba, fora o romance que vem por aí, como que é o nome? Por enquanto, é o Império do Luto. Tá. Porque a Primeira Guerra, todos os impérios caíram, né? Então, o único império que eu acho que ficou assim foi o da morte. Porque todo mundo tinha na entendi. família viveu um tipo de luto, né? Tá, mas Então, pode foi ser o que ficou. mude de acordo com as editoras. Com certeza, que as editoras sempre Você fazem vai ficar mudar me um- devendo, hein, Lúcia? Assim que ele sair Com do certeza. forno, você me traz. A Lúcia tem um outro projeto que é muito importante e em breve a cidade toda vai ficar sabendo, que é um site que vai trazer uma proposta diferente. Fala um pouquinho disso. Na verdade, é uma campanha sobre a doação de sangue. Tá. Porque assim, Fabiana, todos os livros que eu escrevi, todos, como se fossem muitos, né? Mas os livros que eu escrevi sempre tem alguma proposta social. O primeiro teve uma proposta, esse tem uma proposta. E o livro da Primeira Guerra, fiquei pensando, o que eu vou fazer, né? Que projeto social vai sair daqui? Mas só que quando eu comecei a ler sobre a Primeira Guerra, tinha dia, chega tarde, assim, que eu não conseguia mais... Eu estava cansada, porque você tem que descrever gente, um matando o outro, um enfiando a faca no outro, um comendo o outro, sabe? São coisas assim muito fortes. E daí você vê o quanto foi derramado de sangue, porque foram milhões e milhões de mortes. Certo. Então eu pensei, eu acho que eu vou fazer uma campanha para doação de sangue. Porque se no começo do século XX a gente tinha a Primeira Guerra, hoje a gente tem a guerra nas estradas, a violência que está aí, principalmente nas estradas, em casas noturnas, né? Todo mundo sabe disso. Então eu pensei em fazer uma campanha para doação de sangue. Pra você ter uma ideia, na Europa, cerca de 5% da população doam sangue cotidianamente, porque estão acostumados com guerra e esse tipo de coisa que o Brasil, graças a Deus, não está. Mas a nossa aqui, às vezes, não chega a 2%. Entendi. Então, nós vamos fazer o lançamento de um site para doação de sangue, que nós vamos ter assim, até o final da guerra, a princípio, né? 2018, quanto a gente vai conseguir de doação. Então, as pessoas vão doar sangue e vão fazer o registro no site. E o site também vai servir para incentivar as pessoas a doar sangue. E também vai ter um espaço no site, quando o Hospital Bom Jesus, Santa Casa, ou seja, que for, estiver precisando de sangue, vai estar chamando ali. Muito legal. Porque aí você une o útil ao agradável, né? Une o interesse das pessoas em participar e também em ajudar, porque quando você doa sangue, você não salva uma vida, você pode salvar muitas vidas. Exatamente. Né? E que muitas pessoas não levam a sério, não acreditam, ou mesmo não abrem mão de alguns minutos que você vai lá, né, tira um pouquinho só e salva. E para que essa campanha seja visível, então nós estamos fazendo o site, eu já tenho o apoio da Cruz Vermelha Brasileira, né? E de outras instituições, mas a gente vai juntar tudo isso e também tem outras pessoas interessadas em fazer essa campanha, como a PBW, né? Então nós estamos unindo forças com a PBW e juntas, agora eu não falo que a campanha é minha, Certo. eu digo que a campanha é nossa. Ai, que lindo, né? verdade, Não posso é de ficar todo falando mundo. a minha campanha, até é a campanha minha, com o apoio da BPW e outros que estão se agregando conosco, né? Muito legal. Eu adorei. E você também, em breve. Assim que a Lúcia fale, tá ok, eu venho aqui, lanço o site para vocês, ou a gente vai lá e registra o lançamento oficial. Feito? Feito, tomara. Foi um prazer te receber. Que Deus ele continue iluminando essa cabecinha e essas mãos aí para que novos e novos livros saiam. Eu não tive oportunidade de ler ainda, porque o pessoal me entregou hoje aqui. Certo. Então, hoje à tarde eu já devoro ele, tenho certeza. E você que quer conhecer um pouquinho dessa escritora, Lúcia do Vale, você pode ir até a Livraria Curitiba. Vai encontrar lá Entre o Caos e o Bom Humor, que é para enfrentar uma doença crônica, talvez como Alice, do País das Maravilhas, não é? Vendo que sempre tem uma saída. Exatamente. Tem como levar a vida de uma forma mais leve. É assim?
É assim, porque eu não trato a doença de até você veja que o livro aqui, Entre o Caos, né, tá no preto. No preto e o bom humor aqui. Então, sempre existe aquele espaço que por mais estranha que esteja a situação, escura, dramática, você tem aquele espaço de como enfrentar, né? Entendi. Aquela esperança. Que aqui a gente... eu faço analogia com o gato, né? Você está lembrado, o gato uma hora aparece o rabo, outra aparece ele inteiro, outra aparece só o rosto. E a esperança é assim, uma hora você está com um pedacinho dela, outra hora você está que é só a esperança, outra hora você pensa que a esperança sumiu da tua vida. Mas eu espero para você que Deus continue também dando essa força para você, essa boa vontade, para toda manhã você estar levando as tuas mensagens, né? E a tua palavra, como eu disse, para a nossa comunidade. Ah, que amor. Obrigada, viu? Foi um prazer te obrigada conhecer. a você. Em breve recebo a Lúcia aqui novamente para a gente lançar o próximo livro e o site. Feito? Obrigada. Boa semana, viu? Para você também. Entre o caos e o bom humor. Olha, você pode escolher se você fica no caos ou no bom humor, não é? Aquilo que eu falei no começo. Sintonia com a vida. As escolhas são ofertadas. Qual delas você vai escolher é a opção sua, não é? Vamos para o primeiro intervalo? Vamos. E não sai daí. No próximo bloco, Carla Sá já está aqui e a gente vai falar dos atos, parque e residência. 2 minutos. Até já.